Nós vamos abrir as nossas Bíblias, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 26 e 27. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versos 26 e 27. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos nos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Pai querido, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa oportunidade de meditarmos na Tua Palavra, ó Deus. Em especial, ó Deus, de estarmos neste momento, ó Pai, separando tempo para ouvir as exortações do Senhor a respeito da necessidade de nos prepararmos para a segunda vinda do Senhor, ó Deus. Em especial, agradecemos por esse momento, por podermos estudar, trazer à memória, ó Deus, esta promessa maravilhosa que acabamos de ler, que o Senhor virá e reunirá, ó Deus, os Teus santos, os Teus escolhidos, e estaremos juntos com o Senhor, ó Pai, para vivermos a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, para que sejamos sempre preparados, sempre aguardando, ó Pai, a Tua vinda, buscando, ó Pai, a presença do Senhor. É isso que nós te pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estávamos falando há pouco sobre sermos fortalecidos no Senhor, batalha espiritual. E uma das passagens que nós lemos, Lucas 21:36, diz: Vigiai, pois, a todo tempo orando, para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Por que nós devemos vigiar? Por que nós devemos lembrar que existe uma batalha e nós precisamos lutar essa batalha, vestir a armadura de Deus? Exatamente para que a gente possa ficar firme e possamos ser encontrados de pé no dia que Jesus voltar, ou no dia que o Senhor nos levar, possamos estar preparados para o encontro com o Senhor. Nós estamos estudando quarta-feira, 19h30, esse tema, a segunda vinda de Cristo, nossa esperança. E eu separei este momento para a gente falar um pouquinho sobre este tema. Os irmãos quiserem depois continuar a estudar, nós vamos estudar quarta-feira. Você pode também assistir na internet ou ver os estudos anteriores, participando e assim se inteirando mais sobre este assunto. Quando Jesus voltar, que estejamos preparados. Conta-se que certa vez perguntaram a John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? E ele respondeu: gostaria de estar fazendo o que faço todos os dias, pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Olha o finalzinho da frase: todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Todos os dias a gente olha para esse mundo e o que a gente diz? Esse mundo não tem jeito. Olha quantos problemas. É guerra, é a gasolina que sobe, é a doença, é isso. O que nós esperamos? Que vai baixar o preço da gasolina?
que as guerras vão terminar, que não vai existir mais doença aqui no mundo. O que nós esperamos? Qual é a nossa esperança? Que Jesus virá outra vez aqui, que Jesus vai voltar. Essa é a nossa esperança. E nós precisamos olhar para a palavra de Deus e ver o quanto que esta palavra nos traz informações a respeito desse dia. São muitas passagens, muitos versículos. É uma história linda de se ver, de se ouvir, de se cantar. E nós entendemos que a partir da palavra de Deus, nós ficamos cada vez mais conscientes desta verdade e mais conscientes da necessidade de nos prepararmos para a vinda do Senhor. Na semana passada, na quarta-feira, uma das partes do nosso estudo, nós falamos sobre os avisos claros, os sinais da segunda vinda de Jesus. Nós vamos falar vários textos, vários versículos em Mateus 24, que os irmãos quiserem colocar na tela para acompanharmos, é bom. Se você olhar em Mateus 24, 32 e 33, esse texto começa falando a respeito desses sinais, desses avisos que vão acontecer. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam, as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Jesus tinha essa didática tão boa. Olha, vocês não olham uma figueira, vocês não olham as folhas, e aí vocês já fazem a assimilação, está próximo o verão. Então quem conhece a natureza consegue ter várias ideias a respeito de tantas coisas. É tempo disso, é tempo daquilo. Tem gente que olha para o céu e fala vai chover, vai esfriar, vai esquentar. São sinais. E nós não vamos nos delongar, mas nós falamos quarta-feira, no capítulo 24, sobre sinais tão evidentes que nós sabemos que estão aí. A tribulação. Quanto tempo de tribulação, perseguição, apostasia. A apostasia que se manifesta não no afastamento, não nas pessoas se tornando ateus, mas apostasia quando você vê igrejas se afastando da palavra, pastores, vamos dizer assim, renomados, falando besteiras na internet. Apostasia quando você vê muitos caindo no liberalismo, chegando a ponto de dizer que a palavra de Deus não é a palavra de Deus, que algumas partes só que devem ser entendidas como palavra de Deus. Sinais como o anticristo, pessoas que se levantam contra Cristo, as guerras, terremotos, fomes, epidemias. A gente poderia ficar aqui, irmãos, falando sobre essas coisas. As guerras estão se intensificando cada vez mais. Epidemias, terremotos, fomes. Isso tudo são sinais. Quando vês essas coisas, o tempo está próximo, Jesus está voltando. Então, irmãos, nós precisamos atentar para isso. Não há como a gente viver como se a gente simplesmente fosse mais um desse mundo. Que a principal preocupação são os acontecimentos do momento. Eu só falo sobre política, eu só falo sobre o preço das coisas, eu só falo sobre o que está acontecendo na minha sociedade, na minha cidade ou na minha escola. Não, eu preciso pensar, falar, respirar e estar preparado para Jesus. Que se Jesus voltar hoje, eu estou preparado, porque eu sei, eu creio que Jesus vai voltar em breve, Ele virá. Curioso, irmãos, que embora existam muitos sinais,
não está claro o dia. E a gente percebe, nesse mesmo texto de Mateus 24, algumas palavras falando a respeito de que esse dia é certo, mas é, de certa forma, a vinda de Jesus é repentina, imprevisível e até inesperada. Veja Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Repentino. O relâmpago é de repente, de uma hora para outra. Imprevisível, versículo 36, Mateus 24, 36. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Você pode decifrar aquelas pessoas que tentam marcar o dia, erram. Jesus respondeu aos seus discípulos a respeito disso, com a seguinte palavra: não vos compete saber tempos ou épocas, que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Daquele dia nem os anjos, nem o Filho sabem. Se existem sinais, os sinais, mais uma vez, é uma forma de fortalecer a nossa fé naquilo que a palavra diz. A gente vê o sinal de falar, olha, realmente, Jesus está voltando. Mas nós não sabemos quando. Mas o motivo de nós estarmos preparados. Preparados. É muito mais fácil quando você marca com alguém, né? Olha, 3h15 eu passo lá. Aí você pode simplesmente 3h14 levantar e ir para a porta, né? Se você tem que esperar essa pessoa na porta. Agora, você já marcou com alguém assim? Ah, passa lá à tarde. Não sei se tem alguém igual eu, assim, desesperado, com 3h15, mas passa lá à tarde, fica um pouco aberto, não? E está lá eu desde o meio-dia, 2 à tarde, até às 18 é à tarde. Quando você sabe o dia, a hora, um dos textos aqui também de Mateus fala, se você sabe o ladrão vem, né? Você vigia, você sabe, mas não sabe a hora, não sabe o dia, tem que estar todo o tempo preparado, vigiando. É inesperado, Mateus 24, 37 em diante, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Mais uma forma didática aqui da gente entender, né? Todo mundo já viu a história da arca de Noé, todo mundo leu essa passagem, e a gente imagina exatamente o que está sendo narrado aqui. Quando aquelas pessoas perceberam o que estava acontecendo, já não havia mais tempo. Por quê? Eles estavam todos ocupados com os seus próprios afazeres. A atenção de cada um estava na sua própria vida, nos casamentos, nos trabalhos, nos seus momentos de lazer, comprando, vendendo, ou seja, os seus afazeres pessoais, envolvidos com as suas atividades. Agora alguém me pergunta, mas a gente não tem que se envolver mais com as nossas atividades? O problema aqui é envolver-se com as atividades, sem levar em conta a Deus, desatentos de Deus, sem tempo para Deus, sem tempo para a palavra de Deus. Como alguém pode passar uma semana e a Bíblia vai ficar lá no cantinho, no mesmo lugar que você deixou domingo à noite, você vai pegar no outro domingo à noite, 7h20, para vir para a igreja? Como pode isso? Quando eu digo a Bíblia lá, não é o exemplar em si, mas é a Bíblia mesmo. Você não leu em outro lugar, você não ouviu uma mensagem porque você está ocupado?
o quanto nós estamos como nos dias de Noé, comprando e vendendo e desatentos a Jesus. Devemos nos manter firmes, preparados. O que aconteceu naquele momento da arca? A porta fechou, a chuva caiu e não houve mais chance. Não, espera um pouquinho, abre aí, vamos entrar mais gente. Não. O momento de se preparar era antes do dilúvio. O dilúvio é uma representação do dia do juízo, onde não haverá mais oportunidade. Qual é o tempo? Hoje. Buscar-me-eis e me achareis, se buscardes de todo o coração. Buscai-me enquanto se pode achar. Invocai o Senhor enquanto Ele está perto. Mas é difícil. Hoje na nossa aula o presbítero Obed falou, é difícil. Algumas pessoas dizem que é difícil. E ele disse, é difícil quando não há interesse. Foi algo parecido com isso. É difícil mesmo, irmão, se não há interesse. Porque o que há interesse, nós encontramos tempo, nós encontramos força, nós transpomos barreiras para fazer, nós encontramos dinheiro para comprar. É difícil ler a Bíblia, é difícil entender, é difícil participar do culto, é difícil participar de um ministério da igreja, é difícil. Desde que nós não tenhamos isso como prioridade na nossa vida. Nós podemos sim fazer as coisas. Nós somos limitados, por isso tudo é difícil. Nunca menospreze o trabalho de ninguém, o que alguém faz. É fácil o que você faz. Não é fácil. Houve sacrifício, houve envolvimento, muitas vezes anos de envolvimento para fazer alguma coisa que você fala, parece tão simples. Quantos anos aquela pessoa está tentando para chegar nisso? A vida cristã é fácil, é difícil? É difícil. Por isso a gente nunca para de tentar, de lutar, de buscar aprender. Quem sabe a palavra de Deus? Todo dia a gente aprende. Quem já orou muito? Nunca, ninguém. É difícil, mas é o meu interesse? Então eu vou prosseguir nesse caminho. Eu disse que nós encontramos tempo para aquilo que nos interessa, para aquilo que é importante. E nós começamos o nosso estudo da segunda vinda de Cristo na quarta-feira. Nós só estudamos 2 semanas. Semana que vem será a 3ª semana. Nós começamos o estudo falando que a segunda vinda de Cristo é o evento mais importante que iremos participar. E qual é o evento mais importante da nossa vida? A segunda vinda de Cristo. E quando um evento é importante na nossa vida, o que nós fazemos? Nós nos preparamos para ele. Com a pandemia, diminuiu um pouquinho essa história de evento, né? De reuniões importantes, de coisas que você se prepara por um longo tempo. Agora vai recomeçar, né? Mas o que acontece quando tem um evento muito importante? Há muito envolvimento, as pessoas precisam trabalhar para aquilo, precisam dedicar tempo para aquilo, porque tudo precisa estar pronto para o dia do evento. 2 coisas aqui são necessárias. Nós devemos nos manter preparados e vigilantes. Manter preparado é sempre estar preparando. Você prepara, é como se você arrumasse uma mala para uma viagem, mas a viagem vai ser amanhã, não foi amanhã, vai ser depois da manhã. Você coloca uma coisinha nova ali dentro, você vai incrementando essa mala da viagem. Nós nos preparamos para o encontro com o Senhor, e cada dia Deus dá uma oportunidade nova, da gente aprender alguma coisa, da gente entender alguma coisa, e essa mala vai ficando mais bonita. Nós não somos criados para nos preparar para ficar mais bonito nesse mundo. Todo o meu empenho é para a minha construção,
é para o meu trabalho, é para o meu estudo, é para a minha beleza, né? Hoje em dia as pessoas estão investindo até em tantas cirurgias, em tantas coisas, e cada um cuida da sua cirurgia aí, né? Mas muitas vezes preparando uma coisa que é óbvia, que não vai durar, que logo vai acabar. E preparando uma coisa, esquecendo a outra. Lembra que nós falamos do dilúvio? O problema não era estar casando, estar trabalhando, comprando e vendendo. O problema é fazendo isso, esquecendo o principal. Fazendo isso no lugar de buscar a Deus, distante de Deus. Nós não devemos nos deixar enganar pelos encantos deste mundo. Mateus 24, verso 1 e 2, diz: tendo saído Jesus do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Repare que os discípulos estavam encantados, admirados com a beleza do templo. Partes de mármore, de ouro, olha que templo bonito. E o que Jesus fala? Jesus sabe o coração do ser humano, do homem. Ele viu que o coração dos discípulos estavam preocupados com o terreno, não o espiritual. Ele falou: olha, isso tudo aqui vai cair. Isso tudo aqui vai deixar de existir. Ou seja, que o mais importante não era aquelas pedras, mas era Jesus. Paulo, em 1 Coríntios 7, 29 a 31, lá ele está falando a respeito de casamento. E até alguns podem estranhar, né, que ele fala: se você é casado, não separe, mas se você não casou, não procure casamento. Ele está falando num tempo específico de dificuldades, até mesmo de perseguição. Então, não era a hora de você preocupar com certas coisas. E olha o que ele diz então: isso, porém, vos digo, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, os que utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. Irmãos, já pensou aplicarmos essa passagem? Que beleza! Não está dizendo que a gente não deve comprar, que a gente não deve se alegrar, que a gente não deve casar. Mas como se não, ou seja, como se isso não fosse aquilo que faz com que seus olhos brilhem, aquilo que seja a razão da sua alegria, da sua paz. Ele diz: o tempo se abrevia. Todas as coisas que nós possuímos e temos nesse mundo são coisas que vão passar, e passam rápido mesmo, não é? São rápido. Basta a gente pensar no consumismo, em alguma coisa que a gente compra. Você compra hoje num ano, e de repente hoje em dia não está durando nem um ano mais. E aquele objeto seu de consumo, que você guardou dinheiro por um longo tempo, de repente você compra, daqui a alguns meses, já está desatualizado, já não é o top, já não é o melhor. Porque o mundo passa. Sempre vai existir alguma coisa melhor. Ele fala até o chorar, né? Acredito que esse chorar aqui muitas vezes está relacionado a alguma perda, mas que, na verdade, se nós ficarmos lamentando algumas perdas, nós aparentemente estamos dando tanto valor àquilo, que é como se aquilo fosse mais importante do que o próprio Deus, do que as outras coisas. Aquele que se alegrasse, como que ele não se alegrasse? Então se alegre, irmão, mas cuidado com essa alegria. A que ponto essa alegria ela se tornou idolatria?
você acabou colocando essa conquista como algo tão precioso, a ponto de você estar orgulhoso, e aquilo toma o lugar de outras glórias mais importantes. A aparência desse mundo passa, tudo que a gente tem, irmãos, vem de Deus. Nós cantamos no cântico, né, Tu és soberano, e fala que tudo que nós temos vem de Deus. E se nós temos e vem de Deus, nós ficamos felizes por essas coisas, ficamos felizes. Mas não podemos colocar o nosso coração nessas coisas. Ou seja, irmãos, a segurança, a alegria deve estar no Senhor. A segunda vinda de Cristo é o evento mais importante, por isso esse deve ser o nosso foco, esse deve ser o nosso principal preparar diário. Nós precisamos viver isso. E se a gente ouvir essa mensagem todo dia, nunca vai ser demais, porque a gente precisava todo dia lembrar disso. Todo dia a gente tem tarefas a executar. A principal tarefa que nós temos que executar no nosso dia é: prepare-se, o Senhor Jesus está voltando. Essa é a principal tarefa de todos os dias na nossa vida. Se alguma coisa ficou para trás, se você perdeu alguma coisa, se você deixou de fazer alguma coisa, que não foi por negligência, não se preocupe. Mas você orou hoje, você terminou o dia em paz com Deus. Isso é o mais importante. Isso é tudo o que nós precisamos, dia após dia. O reverendo Hernandes diz: a sociedade secularizada empurrou Deus para a lateral da vida. A sociedade não ama nem espera a volta de Cristo. Os homens estão confortavelmente se instalando aqui, buscando o paraíso aqui, e não aspiram às coisas lá do alto. Não aspiram. Irmãos, nós temos que confessar, irmãos, que nós muitas vezes temos dificuldades, né, de buscar, de dedicar mais a estas coisas lá do alto, ao vigiar, ao estar com Deus. Hoje cedo eu falei a respeito da pandemia, em relação à questão de término de pandemia, quando terminar, vai ter mais gente na igreja ou não, e a gente estava falando que muitas igrejas diminuiu o número de pessoas. E eu esqueci de falar uma partinha que estava lá anotado, mas os hotéis, as praias, os bares, shows estão lotados. As pessoas estão ansiosas para bailar, né? Que triste isso, né? Não foi isso que nós acabamos de ler aqui? A sociedade está secularizada. E aí daqui a pouco aparece um monte de evento gospel, show, vai encher estádio. Mas vamos fazer uma vigília de oração. Vamos fazer um momento de estudo da palavra, de estudo bíblico. Igrejas estão encerrando seus estudos bíblicos de semana, fazendo online, porque não vai mais gente. Acostumei com online é bom. Será que vai no online? Será que está prestando atenção? Então, irmãos, é hora da gente pensar a respeito do que nós estamos fazendo. Eu sempre me recordo de uma ilustração de um livro de Max Lucado falando: você já fez uma viagem de ônibus? Aí quando você entra no ônibus, a primeira coisa que você faz, você traz uma mala enorme, aí você pega lá, pendura um quadro, aí coloca suas coisas aqui, arruma como se fosse sua casa. Você ia parecer o quê? Um louco.
Porque você entrou no ônibus para uma viagem, você no máximo que você leva um cobertor, um travesseiro e fica ali esperando logo, ansioso para que chegue logo no final essa viagem, você desce desse ônibus no seu destino final. Mas nós estamos como esse louco do ônibus, estamos enfeitando esse ônibus cada vez mais bonito. E aí Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Para que a gente se desgasta tanto? Para algo que será consumido? E aí eu lembro daquela ilustração também, que os irmãos já devem ter ouvido várias vezes, mas é sempre bom lembrar, de um viajante, turista, que chegou lá, num desses homens bem pobres, humildes, e visitando ele, falou: nossa, mas como que você sobrevive? Você só tem essa cama? Você só tem essa mesinha, essa jarra de água, esse copo? Como que você sobrevive? E o homem sábio olhou para ele e falou assim: e você? Como que você sobrevive? Parece que você só tem uma mochila. Aí o que o homem disse para ele? Ah, mas eu estou de passagem, eu sou turista. E o homem pobre disse: eu também, só estou de passagem. Para quê? Que adianta tantas coisas? Eu só estou de passagem. Mateus 24, Jesus termina o seu discurso, lá nos versículos 45 e em diante, com uma parábola. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros, e comer e beber com ébrios, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera, e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. A primeira constatação que a gente tem nessa parábola é que nós não somos donos de nada, somos mordomos. Deus nos deu uma vida, Deus nos deu alguma propriedade, ou alguma coisa, ou um emprego, algum trabalho, mas tudo que nós temos é emprestado. E qual que é a nossa missão e função aqui, irmãos? É sermos servos, é fazer aquilo que o nosso Senhor ordena. Nós vivemos aqui para testemunhar a palavra, para cuidar das coisas do Senhor, que é o dono de todas as coisas. Aí aqui tem dois tipos de servos. Um que, entendendo isso, ele, sim, fez tudo conforme foi mandado. E aí diz que no dia que o Senhor chega, versículo 46 diz: bem-aventurado, ele vai ser bem recebido, ele vai ser assim premiado. Mas o outro, o que o outro fez? Primeiro ele até esqueceu que ele era servo. Demorou demais voltar, parece que ele foi embora e deixou essa propriedade para mim, é meu. E começou a fazer o que ele bem entendia, abusar dos outros, viver uma vida dissoluta, de embriaguez, e entregou-se à vida no mundo. E o que acontece com esse? O Senhor volta e castiga e lança-o com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. É uma das ilustrações que nós temos aqui, irmãos, a respeito da nossa vida. Jesus um dia virá, o dia do juízo chegará. Aquele que acha que está tudo bem, do jeito que eu vivo está tudo bem, pode estar sendo surpreendido, como aqueles que foram surpreendidos pelas águas do dilúvio, como muitos que foram surpreendidos achando que estão com o Senhor, mas não estão.
Não basta dizer que nós cremos na segunda vinda, nós devemos viver como alguém que realmente aguarda a volta de Jesus. Existem aqueles que negam a segunda vinda, existem aqueles que acreditam na segunda vinda e se preparam, mas infelizmente muitos dizem crer na segunda vinda, mas vivem como se não cresce. Não fazem muito como deveriam fazer. Vamos concluir, irmãos, como aguardar a segunda vinda? Preparação e vigilância. Como que eu preparo, irmãos? Eu coloco na minha agenda como prioridade o Senhor, dia a dia. Eu entendo a necessidade de desapegar. E para eu desapegar de uma coisa, eu preciso entender que ela não tem valor. Enquanto nós dermos um valor enorme às coisas desse mundo, nós não vamos desapegar delas. Quando nós entendemos a falta de valor dessas coisas, e a imensidão, a grandiosidade do valor, do poder, da graça, da misericórdia, do encontro com o Senhor, nós vamos voltar ao primeiro amor, o verdadeiro amor, que é amar a palavra, amar a Deus, servir a Deus, gastar tempo em oração, em comunhão, e poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Infelizmente a oração muitas vezes de nós é: Senhor, espera mais um pouquinho. Ainda não, né? Então, tá meio ruim aqui a coisa. Senhor, você não sabe como que é difícil a vida aqui. Não. Deus é misericordioso e a gente pode dizer: ó Senhor, obrigado, porque o Senhor lançou o meu pecado, o meu passado, e que o Senhor pode vir. Volte, Senhor Deus. E amanhã, da mesma forma. Devemos aguardar e apressar a segunda vinda. Como que nós apressamos a segunda vinda? Pregando o Evangelho, anunciando esse Evangelho, gastando tempo com o Evangelho, e buscando o Evangelho, buscando arrependimento. A última frase do reverendo Hernandes: deveríamos viver como que na ponta dos pés, aguardando ansiosamente a chegada desse dia glorioso, orando: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje nós temos um novo modo de fazer compras, né? E quem não faz uma compra pela internet e fica acompanhando lá no aplicativo, muitos são precisos, né? Falando: o fulano saiu, está em Tapetininga, está em Sorocaba, chegou na cidade, saiu para entrega. E quantos de nós quase que não fica na porta esperando chegar? Uma coisinha de nada. Uma coisinha de nada. Que a gente comprava no mercado, nem tinha sensação nenhuma, né? Agora você compra pela internet, parece que vem uma coisa de ouro, maravilhosa. Ó, irmãos, que todos os dias nós possamos ter essa alegria, como ele diz aqui, na ponta dos pés, aguardando ansiosamente Jesus. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, ó Deus. Pedimos que o Senhor Deus nos abençoe, ó Pai, para que nós tenhamos esta certeza, ó Deus, que o Senhor está conosco, essa certeza de que nós temos o mais importante, ó Deus, que é a fé, que é, ó Deus, a instrução da Tua palavra. Obrigado pela mensagem de hoje, ó Deus, que ela nos exorta, ó Deus, fortalecidos no Senhor, estamos vivendo as batalhas, ó Deus, espirituais, não apenas as batalhas materiais, físicas, mas principalmente as batalhas espirituais, para assim, ó Deus, nos mantermos de pé dia a dia, ó Deus, e assim estamos nos preparando dia a dia para a vinda do Senhor, ó Deus. Ó Deus querido, que este dia não nos pegue de surpresa, ó Deus. Que o Senhor abençoe cada um aqui, ó Deus, sabendo que isso não depende de nós, do nosso esforço, mas do Senhor, ó Pai, tocar no nosso coração. E o Senhor está tocando no nosso coração, nos chamando, ó Pai. Esse chamado é do Senhor, ó Deus.
e que assim possamos responder, ouvir e obedecê-lo, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.